mais 160 pessoas despedidas na Control Invest. Frederico Duarte Carvalho, é o jornalismo que está em perigo? 160 vidas, 160 famílias, 65 dos quais jornalistas, concretamente. O jornalismo já há muito que está em perigo. Não creio que os despedimentos sejam uma coisa que vai melhorar uma empresa, se bem que há pessoas que acreditam que com isto fica tudo mais limpo, mais higiênico e saem pessoas que não davam ideias. Ora, João Paulo Baltazar não me parece que seja o nome de uma pessoa que não dava ideias, era jornalista da TSF desde 1988, estava lá desde a fundação. Era dos mais bem pagos e o critério foi precisamente esse. Ganhava muito dinheiro. Ora, ganhar muito dinheiro, para mim, não significa que ele também não consiga produzir muito dinheiro para uma marca que é a TSF. Ora, e quando esta lógica economicista, ao que parece que seja mesmo essa a razão, a verdadeira razão, e aí eu fico preocupado, que é o jornalismo não quer fazer dinheiro, porque não quer pagar a pessoas que conseguem fazer dinheiro. Portanto, esse aí parece-me ser o grande problema, a não ser que seja por motivos pessoais, mas isso já, penso que já é outra coisa. Paulo, querido. Eu estou um bocado baralhado porque eu enfim, troquei umas mensagens ontem com, enfim, alguém de umas direções da estrutura, das macroestruturas de um dos jornais, e eles estão um bocado, enfim, perplexos porque também não conhecem muito bem as razões, portanto não conhecem muito bem os critérios, embora tenham ajudado a elaborar as listas. A verdade é que os critérios que presidem depois à escolha das pessoas não foram muito claros. E isso é preocupante, porque à partida, é que nós nem sequer sabemos ainda quem é a lista, não há uma lista de despedidos, nós não a vimos, o público não a viu, o que já foi levantado, aliás, por leitores, penso que do DN, essa questão. Então, mas quer dizer, eu vou deixar de ler quem? E, portanto, leitores anónimos que queriam saber quem é que iam deixar de ler daqui a diante. Mas, pronto, essa questão é uma questão secundária para mim, não é? A questão principal aqui é tentar perceber quais é que são os critérios. E a verdade é que não se percebeu ainda muito bem, para além daquele critério que o Frederico disse, e que a mim também, em alguns casos, é um bocado óbvio, que é um critério de dinheiro, não é? As pessoas que custam mais dinheiro tentam afastar-se. Até porque, se tu correres com 60 pessoas, 60 jornalistas, vou falar só dos jornalistas, se correres com 60 jornalistas, com os salários que eles, enfim, estão a receber, mesmo os que estão a receber menos, não é? Mesmo os que foram contratados mais recentemente e, portanto, não têm os salários maiores, tu a seguir podes contratar outros 60 jornalistas por metade do preço ou menos, não é? Portanto, essa não é a questão. Já ver, independentemente das dificuldades que o jornalismo atravessa e está a atravessar, não é? Nós já falámos nisso em alguns programas e provavelmente voltaremos a falar, há uma coisa que alguns jornais, eu acho que a maioria, está a aproveitar para fazer com esta crise e com estes problemas todos, que é uma renovação do quadro, portanto, uma renovação das redações. Em alguns casos isso foi feito com alguma suplesse, não deu nas vistas, mas foi feito. Por exemplo, o Expresso renovou-se brutalmente. Eu hoje olho para o Expresso e não reconheço nem metade das pessoas que lá estavam há 10 anos, quando lá estava. Portanto, há renovações que foram feitas, enfim, sem grande drama, não é? Mas que foram feitas, aquelas pessoas hoje também já são bons jornalistas, portanto, essas renovações foram feitas sem ferir o coração dos jornais, portanto, a redação. Noutros casos eu tenho muitas dúvidas, portanto, no caso da DN eu tenho muitas dúvidas que esta segunda, já houve uma primeira, não é? Que esta segunda vaga de cortes não deixe marcas profundas e provavelmente irreversíveis na capacidade do Diário de Notícias de fazer o jornalismo. Eu faz-me impressão esta forma de despedir pessoas, primeiro no jornalismo ou noutra situação qualquer. Que é agora mais 60, agora mais 100, agora mais 200, agora mais 300, quer dizer, não, isto é tudo à pasada, não há aqui um critério, como tu dizias, que a gente perceba, porque o critério é pura e simplesmente o critério do número. E a justificação de que não dão ideias ou que não servem para nada não tem a ver
só com as pessoas, tem a ver com as dinâmicas das redações, que a gente bem as conhece. Mas há aqui um problema que de facto me assalta, é os despedimentos no jornalismo não têm 15 dias, têm 10 anos, e foram sendo feridas todas as redações que a gente conhece. E as almas, como a gente costuma dizer, as almas das redações viviam de 3 coisas: da memória, e isso estava nos jornalistas mais antigos, de uma boa coordenação virada para o interesse público, e estava nas FIAs, nas edições e nos editores, e vivia, obviamente, da jovialidade que se vivia nas redações com a entrada de pessoas novas, enquanto havia público, enquanto havia pagantes. Quando nós passarmos a um modelo de quase não pagantes, é muito difícil sustentar um órgão que o Diário de Notícias, eu não sei quanto é que vende hoje, se vende 12, 15, 20 mil, acho que 20 mil seria um bom número, quando já vendeu 60 e 70. Portanto, eu percebo o problema económico ou financeiro. O que não percebo é o despedimento à pasada. Parece que não há estratégia nenhuma nas empresas de comunicação social. Ou se há, pode ser uma boa estratégia, que é aguentar o máximo de tempo com o maior número de pessoas antes de as despedir, mas depois a emenda parece-me pior que o próprio soneto. Eu recordo que em Espanha, quer a Panrico, quer a Coca-Cola, tentaram despedir à pasada, assim, 800 e 600 trabalhadores de cada vez. E no caso da Coca-Cola ainda é mais curioso porque envolve fábricas portuguesas e envolve trabalhadores portugueses. E os trabalhadores recorreram aos tribunais e os tribunais deram razão aos trabalhadores e disseram: não senhora, enquanto não soubermos os critérios, enquanto não estiver provado que a culpa é destes senhores, enquanto não estiver provado que a produção decaiu por causa destes senhores, não há despedimento para ninguém, têm de ser reintegrados, façam lá um processo de despedimento e de estruturação que esteja de acordo com os critérios legais. Aqui no jornalismo andamos há 10 anos a despedir, em Portugal andamos há 10 anos a despedir, e temos depois dicotomias muito grandes. Temos depois aqui pessoas que ganham milhões, ganham milhares, obviamente, não ganham milhões, no jornalismo, e pessoas que ganham muito mal. E nós já começamos a ver isso, não é? Somos o único país onde durante o fim de semana a abertura do telejornal, de todos os noticiários, com exceção dos incêndios da tarde de domingo, abriram com futebol. Enquanto nos canais internacionais e nos canais nacionais de outros países abria-se com outras coisas. A Espanha abria com a crise no PSOE, a França abria com o Valls também encavacado. Portanto, a qualidade depois é isto, não é? A falta de qualidade depois é isto. Agora, as empresas de comunicação têm alguma estratégia? Sabem o que estão a fazer ou não? Não sei, sinceramente não sei. Eu penso que eles sabem muito bem o que estão a fazer. A estratégia deles é a estratégia dos interesses deles próprios. E quanto a isso não há argumentos, quer dizer, não podes ter jornalistas críticos, não podes ter jornalistas que dão ideias que não agradam a quem é o dono do dinheiro e que lhes paga. Não podes ter jornalistas que mordem a mão do dono, e há poucos donos. Portanto, há muitas coisas óbvias que nós vemos. Por exemplo, também não podes ter um país onde no 10 de junho o Presidente da República diz uma coisa, que o desemprego, ou para lutar, ou para unir-nos todos, e no dia a seguir o genro dele despede 160 pessoas e nós ficamos todos calados. É este país que tens. Portanto, nesse sentido, estamos a comer aquilo que merecemos, porque não temos força para lutar mais contra isto. Os 160 camaradas, 65 deles que saíram, tinham responsabilidades editoriais, se calhar vamos também ver o que é que eles tentaram lutar dentro do jornal e que façam agora eles próprios um jornal, se eram assim tão bons e se querem ser livres. Mas, e o capital? É que ideias havia, eles tinham essa vontade, eu sei que eles querem. E o capital, senhor? O capital não há. Portanto, há um capital para despedir, que vem de origens que nós sabemos quais, e que, portanto, esse funciona. E o bom capital? Existe um bom capital? Não sei. Agora, o que eu acho que devia haver também era um congresso de jornalistas, um quarto congresso de jornalistas. Precisamos falar todos. O último foi em 1998. Portanto, faz falta neste momento, desde 1998, que muito mudou, e os jornalistas precisam reunir-se para saber qual o rumo que vão querer seguir. Não é, Paulo? Tu ainda há dias falaste. Eu acho. Ir para ali, é preciso ir para ali. Pois, os jornalistas também precisam saber para onde é que precisam de ir. Não, um congresso era essencial, não é? Mas para isso é preciso primeiro saber se ainda há classe jornalística, e eu tenho algumas dúvidas.
Mas antes de irmos aí, e ainda apenas no aspecto, digamos, económico desta situação, vamos lá ver, e na importância disso, não é? Já ver, há duas espécies de pessoas que atribuem algum significado ao mistério do jornalismo. Não? São os jornalistas eles próprios e são os interessados na causa pública, meia dúzia de pessoas. Portanto, isto são dois grupos relativamente pequenos, pequeníssimos mesmo, são duas minorias da sociedade. Depois, o resto da sociedade divide-se em dois grupos. Não é? Temos o pequeníssimo grupo dos proprietários de média, dos gestores, etc., não é? Das pessoas que agora tomaram estas responsabilidades e para quem o jornalismo é um negócio igual aos outros, portanto gera-se com números, não é? Não há, só na nossa cabeça, dos jornalistas e dos interessados da causa pública, é que o jornalismo é um negócio diferente. Na cabeça desta gente, tanto dos gestores e dos proprietários dos meios de comunicação social, não é. Mesmo dos que dizem que é, eles estão a fazer charme. Não é. É um negócio igual aos outros. É um negócio de salsichas. Pronto. E depois, a imensa maioria da audiência, do público, das pessoas, não se importa nada com a importância do jornalismo para a sociedade, lá. Isso é treta. Nós é que achamos, e foi sempre assim, nós achávamos que o público queria isto e queria aquilo, nós continuamos a achar que o público isto e aquilo, mas o público não isto e não aquilo, pelo menos em relação à importância do jornalismo. Isto é um ponto que eu tenho, não é? Portanto, aquilo que nos está a acontecer noutras classes profissionais, elas também se indignam, umas também têm sindicatos coxos como o nosso, porque não cuidaram de fazer nenhum tipo de renovação, de deixar um sindicato entregue a ele próprio, não é? Foi o que nos aconteceu. Portanto, os jornalistas neste momento estão confrontados com uma situação em que a classe está a ser duramente, enfim, abatida e não têm um órgão de classe, portanto não há nada que os una. Não tem nenhuma plataforma, a única plataforma que há duas plataformas, melhor dizendo, hoje em dia para os jornalistas. Uma chama-se sindicato, e é um corpo que é estranho à esmagadora maioria dos jornalistas, reúne algumas pessoas com interesse e tal, mas é uma coisa que não é representativa, ninguém se sente representado pelo sindicato, e portanto é um órgão pequeno demais para aquilo que o momento histórico exige, e é o grupo de jornalistas do Facebook, é aquilo que nós sabemos. Não é? Portanto, não há mais nada, não há nenhum fórum, não há nada em que os jornalistas podem, não sei, se calhar ainda vão a Snob, ainda se reúnem e dizem lá algumas larachas, meia dúzia, não é? Não sei, já não frequento há algum tempo, não é? Mas sei que ias falar na ERC e no controle de estagiários nas redações e na substituição de séniores por estagiários à força. Pronto, há tudo isso para falar, não é? Há tudo isso para falar, não é no âmbito agora portanto, do nosso programa que vamos falar disso. Se calhar o que podemos fazer é montar aqui uns hangouts e ir arrabanhando meia dúzia de jornalistas para ver se realmente debatemos isto, não é? Já que não se consegue fazer um congresso, já que não se tem um fórum, já que não se tem a velha história do sindicato e da ordem, quer dizer, assuntos para nós discutirmos, né? Inclusive é este dos despedimentos, há alguma maneira de evitar isto, de minorar isto, de perguntar à administração, bem, quais é que são a administração da Controle. Pode ser que a RTP se lembre de fazer um prós e contras. E João, o que é que tu achas? Enquanto houver RTP, não é? Eu concordo. Eu nunca fui adepto da ordem, fui sindicalizado até ao momento em que o sindicato esteve ao lado de um tribunal numa providência cautelar para me impedir de publicar um artigo. Que era de interesse público, aliás. E nessa altura falei com o presidente do sindicato e disse-lhe que nunca mais voltava a ser sindicalizado num sindicato que promovia a censura. Portanto, e já lá vão, isto foi em 2004 ou 2005, já lá vão 10 anos. E quero lá saber do sindicato de jornalistas que, tirando os advogados, que era o Serras Pereira, não sei se ainda é, e algumas pessoas não defendiam o jornalismo. Lembro-me, aliás, de um primeiro encontro sobre o jornalismo online, onde só se disseram asneiras, em 2001, portanto não vale muito a pena. Agora, a minha questão é, há público para um certo jornalismo, e há coisas que continuam a vender e a dar audiências. Eu continuo a achar que há público para um jornalismo sério, para um jornalismo exigente,
A questão é que esse público não dá dinheiro e como vocês disseram, com algum interesse, isto é um negócio. E o negócio do jornalismo era embrulhar publicidade. Só que as marcas encontraram outra forma de chegar ao seu público. Encontraram outros canais. Não precisam de nós já para se divulgar. Têm as redes sociais, têm outras formas de chegar com maior eficiência ao seu público. Logo, isto deixa o jornalismo quase como à beira de um mecenato e da caridade e do bom capital, como dizia o Frederico, se é que o capital é bom ou mau na visão católica, enquanto na visão protestante é o capital pelo capital. Detesto as ordens jornalistas e os sindicatos. Os congressos, eu acho que era útil, por acaso, fazer um congresso de jornalistas para termos 80% de barbaridade, já agora ouvi-las todas. E depois, se calhar, nos 20% que restariam, conseguirmos fazer alguma coisa de jeito. É a única coisa que eu tenho a dizer. E lamento, obviamente, é sempre assim. É sempre assim. Mas os 80% de barbaridades havia de ser dizer mal a internet e esses alunos e o copy-paste, não é? E essas coisas e a Google, a Google e o Facebook e tal. Pronto, é isso tudo. É isso tudo. Só para terminar, uma palavra final para rematar o tema. Eu acredito que os jornais ainda podem ter futuro, em papel ou digital, preferencialmente até em ambos os meios, títulos, desde que haja uma substância por detrás dele e que seja identificada. O Observador, por exemplo, toda a gente nota com a direita e com o projeto empresarial, por exemplo, eu estava a falar um bocado da falta de capital, aí estamos um bom capital, bom ou mau, pelo são capitais genuinamente portugueses, pelo menos para aquilo que nos apercebemos. Portanto, de repente, se há 65 jornalistas que precisam de emprego, poderá haver, de repente, também um jornal feito por 65 jornalistas que se reúnam numa cooperativa, que façam alguma coisa nesse sentido. Basta, João, estás a dizer que não? Eu também acho que não, mas, por exemplo, mas se eles forem espertos nesse sentido, podem sempre fazer o Notícias, o jornal dos jornalistas despedidos do Notícias. Portanto, nesse sentido, como em 75, por exemplo, portanto, mas nesse sentido, o que falta é precisamente o marketing para levar as pessoas a acreditarem em algo diferente. Porque elas também querem, eu acho que elas estão ávidas, porque as pessoas também se ressentem com a falta de jornalismo. Ressentem-se na liberdade delas próprias, na capacidade de tomarem decisões e na vontade de se alienarem. Eu acredito, pelo menos, nesse papel social. Pois, eu gostava muito de acreditar no que tu estás a dizer e sabes que sim. Mas infelizmente acho que não. Não interessa, sou utópico, pronto. Não é questão de ser utópico, é não haver de facto público neste momento que sustente. Não é questão de não haver público. Não há público, crias público. Frederico, a questão não é não haver público, porque há público, obviamente, para isso. Exato. Agora, que sustente, porque os jornais, de facto, ou passam a ser muito caros para ser uma coisa muito boa, e aí há um caminho a explorar, e já há exemplos, quer online, quer em papel, de coisas que são muito caras, que tiram menos, mas que as pessoas pagam para saber, e esse é um público restrito, porque a informação mais pop, chamemos-lhe assim, fragmentou-se em vários canais. E como se fragmentou em vários canais, não é ela própria sustentável através dos modelos de negócio tradicionais da comunicação social. E o Buzili está aí. É óbvio que se os 65 que saem, mais os 6 mil desempregados do jornalismo neste país, se juntassem todos, nós temos a melhor e a maior redação do país desempregada. Claro que sim, mas eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas que há gente extraordinária fora das redações. Agora, juntar estas pessoas com o capital necessário para o público necessário, neste momento, com a sustentabilidade e os modelos de negócio que existem, ou a gente tem aqui uma ideia genial, tipo o Ovo de Colombo, e ainda, aparentemente, ninguém teve no mundo essa ideia, ou então estamos a assistir a uma coisa que também podemos aceitar com grande revolta, que é a falta de espaço para tanto repórter. Porque o repórter, neste momento, não tem a validade social, devia ter, mas não tem a validade social que tinha. Notas finais, Paulo? A minha nota final não é para acabar com esta conversa, porque ela não acaba. Pois é muito grande. É muito grande, mas é para dizer o seguinte. Eu sou das pessoas que acham, há muito tempo que acham, não é de hoje,
e não é deste de agora, com esta história do DN, que acha que o jornalismo está em perigo. Eu ando a debater que o jornalismo, portanto, as questões ligadas ao jornalismo, ando a debatê-las, enfim, em privado com a minha mulher há 8 anos e, enfim, com alguns amigos da comunicação social, mais ou menos ao mesmo há esse tempo. Portanto, isto não é novo para mim, este tema. E eu já fui mais otimista, neste período todo já fui mais otimista. E já houve uma altura em que eu achava apenas que havia aqui umas mudanças e tal, e que a sociedade precisa de jornalistas e tal. Hoje eu não tenho cada vez menos a certeza disso, não é? O que eu tenho, e isso mantém-se, é que há, portanto, numa sociedade infórrica como é esta, há necessidade de pessoas com o treino que nós temos. Não é? O nosso treino, o nosso faro, as nossas capacidades, há uma necessidade grande e cada vez maior, uma necessidade crescente, de pessoas com os nossos treinos. Agora, que isso se depois se traduza no exercício do jornalismo, o jornalismo é uma comunicação com ética, não é? Portanto, com uma determinada ética, eu tenho as maiores dúvidas, não é? Porque acho que aquilo que é o coração do jornalismo, que é a ética e que é o interesse público, isso está a ir para nichos. E alguns desses nichos são brilhantemente feitos por um misto de tecnologias, portanto, de tecnólogos que fazem as tecnologias certas e de pessoas realmente interessadas na cidadania e na causa pública e que fazem bases de dados públicas, fazem... e isto não é um melhor exemplo, é um exemplo do qual eu até não gosto, mas a sociedade civil, e, por exemplo, aqui a Fundação Francisco Manuel dos Santos, fez uma coisa que é um produto belíssimo, que aliás tem sido muito usado pelos jornalistas, não é? Que é a Pordata. Nós vamos ver, em Portugal é a única, é a Pordata, mas nos Estados Unidos e noutros países estão a surgir coisas que têm a ver com a economia, com os gastos, com os gastos públicos e que têm a ver com o controle, por exemplo, das decisões dos eleitos nos parlamentos e nos governos. Portanto, essa missão de fiscalização dos poderes que antigamente era feita pelos jornalistas e que é uma das razões da nobreza da sua missão, isso está a ser feito em outsourcing agora, isso está a ser feito por grupos de cidadãos, por empresas interessadas, por todo o tipo não interessa se são empresas que são cidadãos, quer dizer, por aquilo a que chamamos sociedade civil. A sociedade civil vai tratar de fazer isto. E, portanto, isso deixa de ser uma coisa que os jornalistas... É um bom nome para uma fundação feita por jornalistas, Sociedade Civil. É. Pronto. Nota final já está dada, Frederico? Ok, já está. Já agora não, queria só acrescentar uma coisa muito rápida. Não tem nada a ver com o tema do DN. É sobre Angola. Portanto, faleceu há dias o general Silva Cardoso, que foi o último, digamos, penúltimo, mas possivelmente o último governador de Angola antes da independência, depois dos acordos de Alvor, foi a pessoa que tentou a paz em Angola e que saiu em agosto de 75, quando as grandes potências internacionais já tinham decidido que Angola iria entrar em descalabro. E faleceu agora. Pá, querer alguma coisa ou está dada a tua nota final? Está dada. Está dada, sim senhora. A minha nota final é rápida. Já começou a arder Portugal, Portimão e lá em cima no norte. Vamos ver como é que isto evolui, se as temperaturas baixam. O Sr. Ministro Miguel Macedo, cá estamos para ver o que é que o senhor faz, está bem? Um abraço.